Olá, boa noite. Como é que estão? Então, vamos fazer aqui um direto esta noite com a Patrícia Petroso, que estávamos a tentar entrar no Instagram dela, mas por alguma razão era completamente impossível entrar no Instagram dela. Vamos ver se conseguimos fazer no meu. E então estou só à espera que ela aqui faça o pedido. Olha, aqui está. A Patrícia Petroso já aqui está. Patrícia, agora faz aí o pedido que é para nós entrarmos. Deixa lá ver. Patrícia Petroso. Patrícia, não aparece aqui na minha lista. Ah, está aqui. E pronto, e se conseguirmos, vamos fazer um direto. Se não tenho que eu falar sozinho. Já pediste. Pronto. Ah, Aqui está. Estás a ver? Era o teu Instagram, Patrícia. gente, o Instagram me bloqueou dessa vez. Pronto. Então, vou-te dar a emissão, de certa forma, né? Portanto, tu tens um podcast para, uma entrevista para me fazer, né? Ou umas perguntas para me Exato. fazer, um tema. Portanto, olha, a emissão é tua. Força, Ai, Patrícia. Podes. obrigada. Então, é assim, bem-vindos. Espero que estejam ouvindo bem dessa vez. O meu nome é Patrícia Pedroso. Eu terminei agora o curso de terapeuta completo na Academia Pedro Frias. Aí depois tenho o meu Instagram, vou deixar meu Instagram para as pessoas que quiserem também me acompanhar. E hoje estou aqui com o Pedro, que foi ao longo desses vários meses o meu formador, né? Com muito gosto, muito prazer. Foi um gosto estar na academia. Então, assim, fala um pouquinho de você, Pedro. Se apresente, por favor. Ora, apresentando aqui para a audiência da Patrícia, eu sou o Pedro Frias, o dono da Academia Pedro Frias. Eu tenho ajudado aqui muitas pessoas ao longo destes anos a terem esta jornada para dentro do mundo da terapia holística e alternativa. Mas pronto, eu acho que o que nos distingue aqui é que a nossa terapia é de intervenção profunda e é mesmo para resolver coisas e também tem ciência, não é? E pronto, estou aqui ao dispor então para lançares o tema que quiseres que nós falemos aqui durante estes 30 minutos que vamos estar aqui hoje. Exato. É assim, eu tenho muito pensado, e as pessoas também têm falado muitas vezes comigo, sobre as terapias, porque é uma confusão muito grande e muita gente confunde. Então, é assim, pensando, né, nos princípios herméticos que falam no princípio do ritmo, né, foi aí que surgiu o tema. Quanto mais rápida é a evolução, mais rápida é a destruição. E esse princípio me fez pensar assim, o mundo anda evoluindo de uma forma tão rápida que as pessoas estão perdidas, parecem estar perdidas, né? Às vezes perdem identidade. Então, assim, nunca se ouviu falar tanto nos tempos de hoje em terapias. Então, é sobre isso que eu queria falar e queria que você comentasse também um pouquinho, Pedro, o que que se passa nesse mundo que tanta gente precisa, e graças a Deus temos aí a Academia Pedro Frias a formar vários terapeutas, temos, né, vários outros tipos de terapias, que a gente já vai falar um pouquinho, né? Por que você tem alguma ideia, Tenho, algum... tenho, sim, olha, as pessoas, se nós quisermos evoluir, não é? Imagina, se tu olhares para um carro, por exemplo, se nós quisermos andar com os nossos carros sempre a 20 a hora, provavelmente não vai haver necessidade de grande performance dos motores dos carros, certo? Se nós também não quisermos voar com aviões a jato, se voarmos só com paraquedas, não vamos ter grande necessidade de afinar motores. Ora, nesta jornada de evolução, no que nós estamos a viver, não é à toa que de repente, a partir de 1950 ou um bocadinho antes, começou-se a evoluir a todos os níveis, tecnologicamente, culturalmente, socialmente. E isto envolve, às vezes, a rasgar com o antigo. Dentro de nós não é diferente. Para nós termos seres mais elevados, mais espirituais, para termos mais bondade, caridade, para sermos, na verdade, aquela luz que ilumina, que muitas vezes se fala e parece que é muito distante, para nós termos as pessoas que realmente representam uma alma divina e luminosa, óbvio que vamos ter que evoluir. E essa evolução que está a acontecer em todo o planeta faz com que nós sejamos confrontados com os traumas, com as dores da infância,
com tudo aquilo que nós estávamos habituados enquanto sociedade e coletivo humanitário a enterrar. Porque repara, em 1920, 1910 as pessoas estavam mais preocupadas era ter comida e se alimentar, necessidades básicas. Claro que pronto, vivermos tempos muito diferentes, mas o planeta também estava tudo muito fraturado em termos de comunicação e hoje em dia tu sabes o que é que acontece na Austrália, tu sabes o que é que acontece no Polo Sul, no Polo Norte, na Argentina, e isto aproxima-nos enquanto coletivo e faz com que, pronto, as coisas que estão enterradas venham ao de cima. E é por isso que muitas pessoas passam por privações, confusões, não sabem quem são, depois já há casamentos, depois já há divórcios, não há estabilidade porque essa estabilidade tem que vir de dentro para fora. E então é por isso que o nosso trabalho de terapeutas a guiar as pessoas a esta evolução planetária é extremamente importante. É um trabalho diferente de tudo aquilo que se possa pensar, porque nós estamos conscientes de que o que é que está a acontecer com as pessoas, não é? E como é que ajudá-las a chegarem à sua divindade. Pronto, penso que essa é a principal razão de nós estarmos aqui hoje, não é? É para ajudar os outros a encontrar o seu caminho de volta à casa. Renascer, reaprender, é começar de novo um caminho, né? Quando nós nascemos agora, né? Fazemos um caminho e depois é tantas mudanças que vai pelo meio que nós vamos aprendendo, como se diz, a ser feliz, a estar bem, a dar valor, né? Porque se a gente entra sempre nesse modo automático de evolução, a gente vai se perdendo e realmente isso, o Pedro disse, é uma verdade, né? Muita gente não quer ver, mas é uma verdade. E com essas terapias a gente ouve falar hoje em dia muitas delas, né? Fala-se terapia holística, fala-se terapia espiritual, complementar, integrativa, multidimensional. Tem vários tipos de terapias que podem ajudar, né, as pessoas. Na Academia Pedro Frias, tem algum, por exemplo, terapia holística, terapia espiritual, diferenças? O Pedro sabe de forma simples falar para as pessoas aonde que se insere a academia? Sim, a academia é uma academia especializada em terapia alternativa e holística, porque convém sempre que este nome esteja presente. É alternativo, não é convencional, não é nada daquilo que as pessoas conhecem ou que existe nos meios convencionais, seja eles médicos ou de medicina convencional, psicologia, seja lá o que for. Portanto, não é nada a ver com isso, é mesmo alternativo. E esta terapia alternativa tem uma atuação, obviamente, muito específica no alívio, na conexão, obviamente, uma característica mais de alma e de coração, mas no alívio de sintomas, porque as técnicas que nós usamos retiram sintomas, que é uma coisa com uma abordagem completamente diferente. Nós aplicamos técnicas de terapia alternativa para aliviar, para que a pessoa tenha uma jornada mais leve. E isso faz de nós técnicos, não faz de nós grandes artistas, seja lá do que for, digo artistas, pronto, é uma palavra engraçada para se aplicar na mente da pessoa. Nós somos técnicos e, como tal, dominamos técnicas profundas, seja a hipnose, a EFT. Hoje, cada vez mais se percebe, até pelos estudos científicos, que são técnicas muito validadas, têm uma eficácia brutal, e, como tal, a Academia Pedro Frias quer fazer um trabalho distinto em Portugal de credibilizar a terapia alternativa como um complemento à medicina convencional. Porque isto é que é o importante, porque não se pode olhar para isto como antagonista ou de forma rebelde, que é uma coisa que eu defendo sempre, que é, atenção, nós temos o nosso papel definido, sabemos o que estamos a fazer, não estamos contra nem a favor de nada. Não estamos contra nada de nenhuma abordagem que existe no mundo, mas o que fazemos tem impacto profundo e obviamente que isso é o que nós queremos que aconteça. Que haja respeito pela terapia alternativa, porque todas as terapias convencionais já foram terapias alternativas. Também já foram postas de parte pela sociedade e pelas pessoas que não acreditavam nelas, todas elas, aliás. E hoje em dia não se pode olhar para a terapia alternativa com ceticismo, mas nós temos um grande trabalho para fazer aí, que é, nós devemos, pela nossa postura e pela nossa forma de atuação e de explicar às pessoas, também contribuir para isso, para que as pessoas olhem para a nossa terapia alternativa e percebam, não, eles sabem o que estão a fazer e têm uma atuação específica, tal e qual como uma massagem, por exemplo. Quem vai a uma massagem sabe o que é que vai receber de uma massagem.
E então nós temos o dever de explicar como é que as nossas terapias são uma massagem à mente, uma massagem à alma, uma massagem ao campo emocional, no sentido de aliviar sintomas. E no mesmo jeito que a massagem, por exemplo, pode aliviar uma tensão de um músculo, né? Que é o que eu costumo falar, muitas das nossas doenças físicas, elas vêm de uma origem mais emocional. Então se Eu eu estou acredito que ali sim. com, né, se eu estou com os músculos todos ali atrofiados, todos rígidos, né? Uma massagem ajuda a aliviar. Se eu não fizer essa massagem, que é uma alternativa, né? É um tratamento ali do início, isso pode depois, com o tempo, e depois com as mais cargas ali em cima do músculo, ele começar a ter as tendinites, né, as inflamações, que aí vai requerer mesmo uma intervenção médica. Então, a terapia, para mim, né, ela vem naquele fundo de começar a tratar aqui bem antes daquilo estar mesmo muito enraizado. E Claro. a eficácia, claro, né? A gente vê muitas pessoas que começam a fazer terapias, se transformam, né? Foi o meu caso, eu não queria aceitar, de alguma forma, alguns tipos, não de terapia, mas é, é muito envolvente, né? Não queria muito aceitar, não queria entrar nada por esse ramo. E eu tive que vir a passar por ela. E fui vendo a transformação tão grande que ela faz na vida das pessoas, que eu tive aquele chamado para trabalhar com as terapias. E hoje eu descobri, lá está, o meu propósito. É isso que Boa. me faz feliz, isso que me move, né? E muitas pessoas, e o Pedro como formador deve ver isso, quantas pessoas que não entraram para ser terapeutas, depois de ter ir se curando, e se curam também durante a terapia, não é isso? Sim, sim. Há muita gente que, como sabes, Patrícia, muita gente entra para o curso, às vezes nem sabe bem porque é que entrou, depois acaba por resolver as suas dores emocionais na prática com os colegas e quando chega ao fim quer contribuir também para os outros, né, para ajudá-los. Ahm, Portanto, tudo isso. Olha, temos aqui uma pergunta do Lucas. É Sim, possível fazer terapias alternativas junto com psiquiatria? Sim, a terapia alternativa é, olha, é como beber um copo de água. Podes beber numa refeição, podes beber com café, podes beber com álcool. O copo de água entra em qualquer lado e a terapia alternativa também. Não tem efeitos secundários, não tem perigos absolutamente nenhuns, como obviamente que qual é os perigos de fazer hipnose mal feita é não funcionar. E o exato. perigo não está na técnica nem está na terapia alternativa. O único perigo que existe, como qualquer outra, atenção, como qualquer outra, é a postura e a falta de ética e comportamento do terapeuta. Seja ele de que terapia for, seja ele de terapia alternativa, seja psiquiatra, psicólogo, médico. O problema está sempre no ser humano. E é aqui que nós devemos nos distinguir, sejamos terapias alternativas ou seja outra área qualquer que se trabalha com pessoas. E penso que isso é de valor. Mas pronto, Patrícia, também Sim, quero dizer uma coisa, já que estás aqui, estamos aqui nesta conversa saudável, né? Que é, tu também, pronto, obviamente não vamos partilhar aqui coisas que nós sabemos do que vocês partilham nas aulas, né? Mas tu também fizeste uma grande jornada a nível pessoal, no teu país também, não é? E uma pergunta para ti, tu achas que as jornadas pessoais profundas e difíceis dão-te mais capacidade de poder ser terapeuta para os outros ou achas que isso não tem nada a ver? não, eu acho que me dá a capacidade, primeiro, de superar, né? Quando uma coisa é muito difícil, dá-me força, né? É o que eu costumo falar até para as minhas filhas. Se está difícil, não é para ter medo. O medo paralisa. Você tem que ter a coragem de enfrentar. Porque se aquilo está ali, você consegue, você dá conta. Então, às vezes acontece a gente tem aquele medo, aquele receio, mas é vestir capa da coragem e ir e enfrentar. E com certeza, se eu conseguir, muita gente consegue. Pode não conseguir sozinhos. Por isso, nós terapeutas estamos aqui, e estou eu, com a cara e com a coragem, a dizer: a minha vida não foi sempre um mar de rosas. Tive muitas dificuldades, e o pessoal da academia que estudou comigo sabe bem disso, né? E é não parar. Tive, superei, e todo mundo consegue. Basta querer, né? Porque nós também não adianta nós
querer tratar de um problema, mas eu só quero, faz aí o trabalho e eu fico aqui sozinho, né? Eu costumo falar, dói, né? Uma cura dói. Dói para nunca mais doer. E muitas vezes as pessoas não sabem que essa cura que dói faz não doer mais, e o facto é que as pessoas às vezes estão com isso dias, meses, anos, com essas dores bem presentes, às vezes diariamente, e tu sabes disso, que às vezes há alunos que têm coisas mesmo muito grandes e pronto. Profundas. E por isso há que incentivar esse trabalho. Mas sabes, eu também acho que os terapeutas recebem as pessoas que têm a vibração correta, não é? Ou seja, as pessoas que precisam da tua coragem, da tua história, de receber a tua vibração, das tuas separações, vão estar contigo. Exato. Se precisarem de outro tipo de energia, porque todos os terapeutas passaram, e todos certamente passaram também por coisas, vão ter que ir a outros, né? Olha aqui um comentário que é uma frase linda. Exato. Pois é, a cura dói, mas dói para não doer mais. Exatamente. Tens de fazer aí um quadro, Patrícia, pôr aí atrás, a cura dói, mas dói para não doer mais. Dói como nunca, para nunca mais doer. Mas isso é verdade. E eu vejo muita gente a dizer assim, eu tô com esse problema, e vê bater cabeça, e a gente às vezes fala, olha, então vamos ali trabalhar. Ah, não, mas espera, eu vou ver. E eu acredito muito que quando a pessoa está num processo de dor, ela tem que viver aquela dor, aceitar aquela dor e aceitar ajuda. Porque muita gente está perdida, não sabe o que fazer, o que há de fazer da vida. Comece, dê um primeiro passo. Mas dê um primeiro passo. Onde nós temos que mais trabalhar é precisamente em fazer a pessoa entender que aquilo que dói não está lá fora. Porque as pessoas fazem uma coisa muito simples, que não têm consciência, as pessoas que não estão a fazer terapia ainda. Porquê? Porque continuam a achar que aquilo que me dói tanto é por causa que o outro me fez, é porque o outro está a fazer, é porque o outro não faz aquilo que eu quero, é porque tive azar na vida. Tudo isso, na verdade, são dificuldades que a pessoa tem, de algo que ela não tem resiliência porque sofreu no passado, tem traumas por aí fora, e há que fazer essa reparação, porque a pessoa ficando reparada vai ter muito mais capacidade para depois resistir e para não ligar ao que tem à volta. E nesse aspecto, tu, Patrícia, por exemplo, já te aconteceu aparecer pessoas que não se apercebem o que é que vão fazer e que vão se queixar de tudo à volta, e depois fazem o trabalho terapêutico, né? E no fim dizem, olha, afinal, quem tinha que mudar era eu. Pois, porque a nossa percepção, é o que eu falo, muita gente pergunta, e eu costumo falar assim, as pessoas vão mudar. Não, ninguém muda. Ninguém muda. A gente muda aqui. E quando eu mudo aqui dentro, né, a minha percepção fica diferente. E depois se eu estou numa situação, nós temos que pensar, porque depois tem as vibrações. Por que eu estou nessa situação? Porque eu me permiti. E outra coisa, eu vou usando muito isso para ajudar as minhas filhas, né? Elas são adolescentes, no processo delas você pode atravessar a rua, vem um carro, você foi atropelada, imagina, né? Foi atropelada. Por que foi atropelada? Ah, eu corro perto do carro. 50% é do carro, 50% é a sua que decidiu atravessar naquela hora. Então é assim, há acidentes que a gente não, por vezes, nós não vemos a nossa parte ali, né? Mas a pergunta depois que a gente tem que fazer por que eu tô, qual é a minha vibração para estar aqui? Entende? Por que eu tô fazendo isso? E uma das técnicas que nós usamos na hipnoterapia, né, é exatamente o que o Pedro diz. Se eu estou com aquela pessoa, eu não gosto de estar com ela, o que eu tenho que olhar para mim, não é? Para mudar. Porque o problema não está com ela. Ela só está ali para me mostrar. Não é isso? Isso foi muito falado. Mas é muito difícil levar às vezes pessoas a isso, que é, o problema nunca está nos outros. Nunca está. Em qualquer situação, mesmo que, repara, em situações de extremo, né, como nós sabemos, a violência doméstica, ou narcisistas, ou essas situações. Ok, mas porquê é que a pessoa se sujeitou a isso? Porquê é que a pessoa ainda continua a sujeitar-se a isso? Porque está num papel de submissão, de vítima, e continua a sofrer. Mas eu gosto tanto dele, eu já vi tantas vezes, não é?
Só que, pronto, o problema está na pessoa não se amar a ela própria e cá está, a mudança é sempre aqui. Que às vezes são coisas que são difíceis porque envolve, como sabemos, muitas linhas cá dentro e pronto, felizmente temos técnicas para desfazer e para cortar as ligações, né? Lá vamos nós, Sim, que nem cirurgião do cérebro, né? Cortar a ligação e o trauma e tal, não sei o quê, através das nossas exato. técnicas para que a pessoa fique melhor, né? E começar antes, né? Quando vê que as coisas. Eu estou vendo muitas pessoas aí escrever e agradeço os comentários, eu estou a ver todos aqui, Uhum. né? Falando, né, sobre o processo de cura, que realmente não estavam bem, e, e que realmente doeu, mas estão em outro degrau, estão um pouquinho mais à frente. E é isso, é reconhecer. Não vou dizer, eu nunca digo às pessoas assim, não chore. Ah, entende? Não, chore. Chora Doeu, para não chorar mais, sinta. para não chorar mais amanhã. Exato, sinta aquilo, porque é aquilo que vai te dar força para andar. Ande. Olha, Não precisa ser Patrícia, sozinho. Patrícia, tenho uma grande ideia para um anúncio teu. Ontem estivemos a trabalhar nisso, né, nos vossas Exato. chamadas. Faz mesmo um anúncio que diz assim: vem cá chorar para nunca mais chorares na vida. Ou Olha, uma coisa assim, com a tua frase, né? Chora uma vez para não chorares nunca mais. não chorar mais. Chora uma Porque vez aqui, chora num espaço seguro para não chorares mais. chora de outra forma, porque assim, eu não posso falar muito Chora, de chorar, porque a Patrícia yeah. chora até até com uma pessoa. Olha, eu tô vendo ali na rua uma pessoa fazendo qualquer coisa, ai, tão bonita. Aí chora, Não, mas porque né? sentes, eu também choro, eu choro quase todas as semanas com alguma coisa. A verdade é essa. Sim. E Que assim, o ser me humano está aqui emociona. para evoluir, né? Claro. Todos nós temos questões. E hoje eu estava até escrever umas coisas e estava a ver. Nós não podemos pensar que somos os únicos seres humanos nesse mundo a ter dificuldades e problemas. Cada um tem o seu na intensidade que ele precisa, né? E, e para trabalhar com aquilo, todos nós temos, e temos que trabalhar só nisso. E deixa eu ver aqui que eu tive olhar. Pois é, anotei aqui para eu lembrar de comentar. E sim, a hipnose tem eficácia. As pessoas que eu tenho tratado, teve uma pessoa até que eu tratei, fiz 3 sessões apenas. Ela disse: Eu estou outra. Com Sem três dúvida, sessões. sem dúvida. Três. Entende? Então, é assim, imagina. Então, sessões completas. Imagina, 5, 6, né? Sim, Isso é. está mais do que provado que 6 sessões de hipnoterapia correspondem a 22 sessões, mais ou menos 22 sessões de psicoterapia e a 600 sessões de cognitiva comportamental. Portanto, estás bem a ver a diferença. É uma vantagem completamente desleal. E o melhor é que não precisamos escarafunchar muito nos problemas, nem, é só saber qual é este o problema, ok, bora, vamos aplicar. E a pessoa sente que tirou 50 quilos de cima. É isso. Não, e uma das perguntas até que me fizeram foi se numa terapia a gente tem que fazer como no psicólogo, né? Falar, 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 né? Nada disso. E não, normalmente nas terapias que nós fazemos e até aprendemos na academia do Pedro não precisamos saber da vida da pessoa por completo. Não precisa levar ali e fazer um livro. Eu preciso saber o essencial, apenas para Onde tirar aplicar, sim, onde aplicar a técnica da terapia alternativa. Aliás, somos muito diferentes do trabalho das terapias convencionais. E é isso que as pessoas têm que saber, porque o nosso papel é bem distinto e é bem diferente. E eu não me canso de dizer isto porque não interessa ser confundido ou as pessoas acharem que nós temos um trabalho igual àquilo que é o convencional. Não, não é melhor nem pior, é é diferente, muito diferente. diferente, muito diferente. Eu costumo falar que se completam, né? Exatamente. Porque Portanto, temos muitas pessoas, terapeutas, profissionais de saúde, desde médicos a enfermeiros a psicólogos, que vêm tirar esta formação porque querem acrescentar à sua prática, não é? é sempre melhorar, né? É sempre evoluir, né? Claro. Para quem faz sentido, sim. Olha, outra pergunta que me fizeram, Pedro, a partir de que idade Hum, que se pode fazer terapias? ok. Tudo o que nós ensinamos nesta formação é para aplicar a partir dos 18 anos, porque a terapia aplicada a crianças tem outras nuances, tanto que eu recomendo sempre que as pessoas que querem tratar crianças que recorram a terapeutas especializados
sejam pedopsicólogos, pedopsiquiatras, outros tipos de terapeutas que têm especialização pronto, nas crianças. No entanto, por exemplo, o tapping, que é o EFT, tem uma vertente que permite um professor, por exemplo, aplicar em grupos, em escolas, e pode aplicar rapidamente para aliviar um desconforto de uma criança. Não tem mal nenhum, não é nada de intervenções terapêuticas per se, é apenas um alívio, como seja, olha, fecha os olhos e vamos imaginar uma nuvem. É dentro dessa categoria. Portanto, a partir de que idade? Eu diria a partir dos 18, se bem que há certos adolescentes que já poderiam, mas no entanto, sendo menores, teríamos sempre que envolver os pais e a concordância dos pais em querer fazer terapia alternativa, sendo que pá, não faz mal nenhum, não há perigo absolutamente nenhum, mas menos do que na idade adolescente já considero que não é para nós, ou seja, 12 anos, 10 anos, 8 anos, não, isso não é para nós, é para mais Olha, velhos. eu vou confessar aqui uma coisa, Pedro. Enquanto eu estava no Brasil, a minha filha estava muito ansiosa, muito nervosa, e eu não sabia, né, mais, né? Porque assim, eu perguntava, fala com a mãe o que está acontecendo, e ela, não sei, não sei, não sei. Aí o que eu fui fazer? Fui usar um pouco da hipnose, claro que eu não fiz, né, como completo, né? Mas eu usei desse conhecimento e fui falando com ela. Veja uma imagem, não sei o quê, e fui Uhum. conversando com ela, e ela foi falando das imagens, então o que você acha, o que você pode fazer, e fui conversando com ela, e no final de cerca de 15 minutos ela estava muito calma. Então, assim, ela tem 12 anos agora, é claro que se fosse para fazer isso nas minhas consultas, tinha que se pensar muito bem, mas para ajudá-la a aliviar aquela tensão que ela não sabia me explicar, eu tive que usar. E olha, Sim, a óbvio, foi né? sucesso. Aquilo, quando se sabe fazer, facilmente consegues, Consegue. com uma criança, sugestioná-la, porque é muito fácil sugestionar uma criança. Mandas fechar os olhos e, usando a técnica, obviamente, que a induz a um estado de transe leve, ela vai seguindo e ela gosta de estar ali e é muito fácil retirar um sintoma. Portanto, Exato. aqui, olha, uma pergunta também que é aconselhável aplicar em familiares. Não é, não é o ideal fazer aos familiares, não é? Óbvio, a terapia alternativa, seja ela hipnose ou tapping, fazer a familiares, porque há sempre uma parte onde a pessoa tem que contar o que a incomoda. Sim. E com o familiar a pessoa nunca vai abrir-se tanto, Não. nunca vai falar de tudo aquilo que a incomoda. Portanto, é sempre. Agora, pode-se fazer, pode, já fiz aqui em casa, hum, portanto, para uma situação específica, olha, vamos fazer aqui uma técnica e tal para te aliviar, mas não é fazer terapia, é apenas Terapia fazer não. ali um ponto específico. Pelo menos eu Patrícia, não faço. Eu não faço. Olha, tem aqui até um comentário aqui, Pedro, que eu até deixei aqui parado para sim, comentar. Uma pessoa, uma menina, ai, eu não consigo ler esse nome. Desculpa. Mas ela disse, fez as pazes com meu pai que já tinha falecido através da através da hipnoterapia, hipnoterapia, porque também sim, podemos trabalhar, né, essas energias de pessoas que também já se foram, né? exatamente. Não, é totalmente possível porque no nosso cérebro não há passado nem presente. Podemos perfeitamente restaurar aplicando as nossas técnicas. E aqui a Susana também diz: apliquei em mim EFT e as crises do meu filho autista diminuíram drasticamente, não me canso de dizer. Exatamente, mas esta aplicação que é de mãe para filhos, através do tapping, é realmente muito vantajosa. Mas, Patrícia, estamos a chegar ao fim. A live exato. está invertida, né? Que éramos para fazer no teu perfil, mas estamos aqui no meu, Ai, mas olha, tudo bem. Portanto, fecha tu isto, diz-me como é que queres fechar, qual é o último tópico, a última pergunta. não, se aqui me perguntaram se podia existir algumas reações adversas. E o Pedro também vai falar sobre isso, mas é assim, durante o processo de terapia, né, é como se fosse uma limpeza. Então, muitas coisas, às vezes, pode acontecer. Imagina, uma pessoa que anda muito nervosa e está com o intestino muito preso, depois desbloqueando certas áreas, é claro que aquilo depois é como se fosse um descarregar e pode ter Sim, disfunções ali gástricas e outras coisas, né? pode ter reações Tem. físicas, mas também pode ter reações emocionais durante a própria terapia, Exato. por força das vezes tocar em alguma coisa que está guardada há muitos, muitos anos, e a pessoa pode ter ali um evento onde chora um pouco mais compulsivamente, mas nós estamos, obviamente, preparados com técnicas que vão atenuar e vão usar essa catarse, que é o nome que se dá,
para ajudar um alívio ainda muito maior. Porque nós, dentro da terapia alternativa, dentro da hipnose e do consultório, quando a pessoa atinge uma catarse destas, é fantástico. E o melhor de tudo é que na diferença com outras coisas, quando a pessoa tem uma catarse, ela podia ficar depois, pronto, mais massacrada por ter chorado, por ter tocado naquela ferida, mas, no entanto, com hipnose e com as técnicas que nós usamos, e com tapping, por exemplo, a pessoa tem aquela catarse e quando sai da consulta está ótima porque nós abrimos e fechamos as tampas. Exato. Nós não Que é o deixamos essencial, tampas né? abertas. Tem Pronto, que portanto, ser. é isso. De resto, o Pedro vai abrir agora uma nova turma para terapeutas, não é? Já começou no sábado, já está Já fechada. começou. Já Sim, tá. essa turma já está fechada. Nós agora, né, Patrícia, vamos estar em Lisboa para a cerimónia de graduação e para a semana vai haver o curso isolado de tapping da EFT para quem quiser fazer, porque o terapeuta agora é só para o ano, porque agora está fechado. O ano em janeiro. Abrimos nova turma. Então, olha, Pedro, eu queria muito, muito te agradecer por aceitar esse meu convite. Obrigado. Foi uma honra estudar o curso de terapeuta, foi muito útil, me ajudou bastante. Ainda, com certeza, há muita coisa para se mexer aqui dentro, mas eu acredito que à medida que eu for precisando trabalhar com outras pessoas, isso vai surgindo para eu trabalhar em mim, para depois passar, como se diz, a minha ajuda e o meu testemunho. Então, assim, foi uma honra mesmo e agradeço imenso, agradeço a todas as pessoas que entraram, a paciência aí pelo meu Instagram. Vou deixar depois, tem a minha página, que é Patrícia Pedroso Terapias. Se quiserem, pode entrar lá, seguem. E também para acompanhar aqui o meu trabalho. E eu agradeço. Acompanhar o trabalho ou marcar uma consulta, porque com a Patrícia vão chorar uma vez para não chorar mais. Para não chorar mais. Isso com certeza, porque assim, o que eu levo dessa minha vida é exatamente isso, as coisas são difíceis, com certeza é difícil, mas a gente consegue. É isso porque mesmo. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha, é isso mesmo. Patrícia, muito obrigado, é um gosto ter-vos e já sabes, estou disponível sempre que precisares de ajuda lá no grupo do WhatsApp, para que, pronto, possamos então mudar este mundo e tornar este mundo um local melhor. De verdade, não é? De verdade. De verdade. Um pouquinho beijinhos, de cada um. Exatamente, um pouquinho de cada um. Beijinhos, beijinhos, obrigada. Beijinhos, tchau.